Fala pessoal, me chamo Yuri, trabalho numa instituição financeira e eu fiz o curso da For You Certificações. É um curso que eu aconselho você a fazer, você que busca uma certificação na área financeira, porque você vai ter todo um suporte, né? Por vezes eu precisei de ajuda, apoio, suporte no final de semana. O Lucas entrava em contato, tirando as minhas dúvidas, me apoiando, me dando algumas dicas. Então, assim, eu só tenho a agradecer porque foi fundamental para que eu conseguisse a aprovação nessa certificação. Os mapas mentais, a metodologia de ensino. Então eu quero deixar esse recado aí, porque For You Certificações realmente é um curso que faz toda a diferença. Olá, meu nome é Rodrigo, eu fui aprovado com 90%, sendo aluno CEA da For You. Quero dizer e agradecer toda a equipe da For You, porque foi um diferencial na minha vida para poder alcançar a promoção que eu tanto almejei na minha carreira. E destacar também que o professor Lucas, tanto o professor Lucas quanto a sua equipe foram muito cuidadosos, tanto com os materiais quanto com a didática. E o curso é excelente, fenomenal. Eu recomendo para todo mundo da área e para todo mundo que quer entrar também, que é muito importante investir em algo que realmente te dê um retorno positivo. Oi pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Tamires, eu sou de Bagé, Rio Grande do Sul, e eu vim aqui falar um pouquinho da minha experiência com a For You, o qual sou totalmente grata pela minha aprovação na CPA 10, porque fez toda a diferença esse curso. Eu já tive algumas reprovações e tinha alguns pontos que eu não conseguia entender, não assimilava e não conseguia absorver o conteúdo. E aí eu conheci o Lucas, vi os mapas mentais dele, vi como é que funcionava o simulado e resolvi comprar o curso uns dias antes da minha prova e consegui assistir todas as aulas, entender toda a matéria e conseguir ser aprovada com êxito na CPA 10. Então eu sou muito grata por Lucas, por esse curso incrível, né, que tem uma forma de aprendizagem muito fácil, de fácil entendimento. Então, muito obrigada por isso. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um pré-prova, nosso pré-prova de número 14 aqui da For You Certificações. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Lucas Paiva, professor e fundador aqui da For You Certificações. E hoje pessoal, hoje é dia de resolvermos questões, como todas as semanas nós fazemos, questões que caíram nas provas da última semana. Lucas, como que você sabe que caiu essas questões? Porque nossos alunos, nós temos muitos alunos e vários alunos, logo após que saem das provas, eles passam essas questões pra gente, tá? Então fala, Lucas, caiu essa questão assim, assim, assado, a gente monta e traz aqui pra vocês, tá? Inclusive, pessoal, hoje tem questões aqui nesse pré-prova que nem nos simulados, nem lá na nossa plataforma, nem os alunos do curso têm essas questões, tá? Então, são questões inéditas. Claro que todas essas questões inéditas, elas chegam primeiro para os alunos do curso completo e depois a gente disponibiliza também para a galera dos simulados. Vocês vão gostar, fiquem até o final e tem um recado muito legal para vocês também, beleza? Antes da gente começar, pessoal, vou pedir aquele favor de sempre, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se você tá vendo esse pré-prova pelo Instagram, sai, porque vocês não vão conseguir assistir o pré-prova por completo pelo Instagram, então sai do Instagram, vem pro YouTube que a gente tá aqui resolvendo essas questões de prova, beleza? Para dúvidas, pessoal, entre em contato com o nosso WhatsApp, no nosso suporte, né, DDD 24993240435, e vocês podem colocar as dúvidas aqui no chat, tá? Eu não vou conseguir olhar o chat agora, mas a gente tem uma equipe que vai estar aqui tirando as dúvidas para vocês. Combinado? Vamos nessa, pessoal. Sem mais delongas, vamos iniciar aqui o nosso pré-prova, que hoje, ó, o negócio tá bom. Vamos lá, pessoal. Questão de número 1. Já começa essa primeira questão aqui que não tem nos simulados, tá? Questão de número 1. Em uma conversa sobre as operações da B3, surge a seguinte dúvida. Em relação às moedas aceitas nas negociações e liquidações realizadas na B3,
assinale a alternativa correta. Vamos lá, vamos pegar aqui a nossa... vamos pegar aqui a nossa caneta e vamos lá, pessoal. O que acontece? Para vocês entenderem um pouco melhor. Quando você compra ações brasileiras, né, a B3 é a nossa bolsa, né? E quando você compra ações na nossa bolsa, você compra em reais, né? Vamos supor, eu comprei 100 ações da Petrobras, né, a R$30. Eu investi R$3.000, o pagamento é em real e a minha liquidação também é em real, né? Toda a operação é feita em reais. Só que, para você que está até estudando para CPA 20 e CEA, existe operações no mercado financeiro que se faz indexado ao dólar, que são até utilizados muito com derivativos, tá? Nos derivativos, a gente utiliza muito isso nos contratos de dólar futuro, né? Nos contratos de ouro, de petróleo. São operações que você consegue fazer que elas são indexadas, os contratos são em dólar, mas a liquidação em si, ela é feita em real. Então, por exemplo, quando você compra dólar futuro, você está apostando, digamos assim, né? Você está comprando até talvez por proteção, mas você está achando que o dólar vai subir, né? Então você compra mais barato para vender mais caro. Esses contratos são em dólar, mas quando você ganha ou perde, você ganha em real ou perde em real, tá? Então existem essas formas de negociação na B3. Ou é em dólar ou é em real, tá? Falou em ações, por exemplo, reais. Falou em derivativos, existem alguns contratos que são lastreados, né, indexados em dólar, tá? Então a B3 opera com real e dólar norte-americano, sendo o dólar utilizado principalmente em contratos de derivativos. Perfeito, letra C, resposta da nossa questão. Não tem como negociar libra, euro ou outro tipo de moeda na B3, tá? Ou é dólar ou é real, fechou? Primeira questão, super tranquila, né? Parece difícil, mas ela é mais tranquila do que vocês imaginam, tá? Então, vamos lá. Gente, para quem é novo por aqui, eu sempre coloco, deixa eu apagar aqui, ó. Eu sempre coloco aqui o tipo de prova, né? A certificação que costuma cair essa questão. E aqui eu coloco um cupom que eu deixo disponível para vocês, caso queiram se tornar nossos alunos. Hoje a FOIU Certificações já passa de 90% de aprovados, um dos maiores índices de aprovação do Brasil, graças a essa aderência que a gente tem nos nossos materiais, né? Vamos lá, pessoal. Questão de número 2. O gráfico a seguir mostra a relação entre a quantidade de ativos em um portfólio de um investidor e a variação desse risco, desvio padrão. O objetivo desse investidor gente, é quase certo de cair essa questão na prova, tá? Tem caído com muita frequência, exatamente esse gráfico. E como que tem aqui nesse gráfico, né? Nós temos um gráfico onde o eixo horizontal representa o número de ativos em uma carteira, né? Quantas ações você tem na sua carteira, né? Como que é constituído o seu portfólio? Quantos ativos tem? Tem título público? Tem CDB? Tem ações da Petrobras? Ações da Vale? Da Gerdau? Então, o número de ativos que tem na sua carteira. E o desvio padrão nada mais é do que uma medida de risco, né? Uma medida de risco não sistemático. Então, o desvio padrão ele mede o risco da carteira. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Que conforme ele vai aumentando o número de ativos na carteira, a gente consegue ver que o risco vai diminuindo. Isso é graças a um economista que estudou a teoria dos portfólios, que é o Markowitz, né? E ele conseguiu mostrar por A mais B, né, que quanto maior for a diversificação do nosso portfólio, né, e quando a gente fala de diversificação, são ativos que possuem correlações negativas. Não adianta a gente colocar várias ações de um determinado setor da nossa carteira, porque isso não é diversificar. Não é a quantidade apenas, mas sim, além da quantidade, a correlação entre esses ativos, como eles se comportam, né? Então, por exemplo, enquanto um está subindo, o outro está caindo, né? Então eu consigo diminuir o risco da minha carteira, de acordo com o número de ativos que eu tenho nesse portfólio. Então, conforme eu for aumentando o número de ativos nesse portfólio, eu consigo diminuir o meu risco. Isso é o conceito de diversificação. Mas percebe uma coisa, às vezes você está se perguntando, mas então quanto mais ativos eu colocar, quanto mais ações eu colocar na minha carteira, menor é o meu risco? Depende. Chega um momento que esse risco você não consegue diminuir mais. Então não adianta colocar 50, 60, 70 empresas no seu portfólio, porque você não vai conseguir diminuir mais o seu risco. Existe um limite
E esse limite é o que a gente chama de risco sistemático. Tá vendo essa linha pontilhada aqui? É justamente esse limite. Esse risco sistemático é um risco que a gente não consegue diversificar. Ele é não diversificável, né? Até cai na prova também uma questão sobre isso, tá? O risco que a gente consegue diversificar é o risco não sistemático, tá bom? Só para complementar um pouco o estudo de vocês, porque existem outras questões que caem sobre isso. O risco sistemático é o risco do sistema como um todo, né? Um risco, por exemplo, de pandemia que afeta todas as carteiras da mesma forma, né? A pandemia, ela não impacta somente a empresa, uma empresa de commodity. Ela vai impactar bancos, ela vai impactar o varejo, ela vai impactar tudo de forma geral, né? Empresas de tecnologia, tá bom? Então, diversificação é a resposta da nossa questão. Entendidos? Então vamos lá, pessoal, vamos passar para a próxima. Questão de número 3. Para um país ter sua balança comercial deficitária, uma informação importante aqui, deixa eu pegar aqui a caneta. Para um país ter a balança comercial deficitária, é necessário que? Duas coisas que a gente precisa saber. Primeiro, o que é a balança comercial? A gente tem a nossa balança de pagamentos no nosso país, né? Então, a balança de pagamentos no nosso país, ela é dada como as transações correntes, ou também chamadas de contas correntes, não é a conta corrente de banco não, tá? São as transações correntes mais a conta de capital, tá? Mais a conta capital. Essas transações correntes, ou contas correntes, elas se dividem em outras ramificações. E uma dessas ramificações é a balança comercial, existe a balança de rendas e serviços e as transferências unilaterais. A gente tem uma aula completa sobre isso, não vou a fundo, tá? Eu vou focar aqui no que a questão quer. Então vamos lá, se você quer saber um pouco mais, entra lá na nossa aula, se você for nosso aluno, a gente tem uma aula sobre balança de pagamentos, tá bom? E tem caído cada vez mais questões sobre balança de pagamentos na prova, tá? A balança comercial, pessoal, nada mais é do que tudo o que a gente exporta de bens e serviços, a gente, que eu digo o país, tá? O Brasil, menos tudo que a gente importa. Ou seja, tudo que a gente vende para o exterior de bens e produtos, menos tudo que a gente importa de bens e produtos, tá? Então, se a gente exporta mais do que a gente importa, a nossa balança comercial, ela é superavitária, ela é positiva, né? Porque a gente está exportando mais, a gente está vendendo mais lá para fora do que a gente comprando lá de fora. Se a gente exporta menos e a gente importa mais, a nossa balança comercial, ela passa a ser deficitária. E é isso que está acontecendo aqui na nossa questão. Para um país ter sua balança comercial deficitária, é necessário que ele compre mais bens e produtos, ou seja, ele está importando mais do que vendendo, tá? Então, por isso a letra B faz mais sentido aqui. Na letra A fala, tem um maior volume de remessas de lucros e juros de empréstimos para o exterior. Quando a gente está falando de remessas de lucros e juros de empréstimos, a gente está falando de balanças de rendas primárias, balança de renda secundária, não é a balança comercial. Aqui são compra e venda de bens e produtos. A letra C fala, venda mais bens e produtos produzidos no país para o exterior do que compre. Nesse caso, se fosse superavitário, né? Aí nós teríamos uma balança superavitária e não deficitária. E a letra D fala, tem o maior volume de remessas de lucros e juros de empréstimos vindos do exterior. Mesma coisa, isso não entra na nossa balança comercial, tá bom? Letra B, resposta da nossa questão. E vamos para a nossa questão de número 4. Vamos lá, pessoal, vamos avançando. Dúvidas, vai colocando aí que depois, ou chama lá no WhatsApp, no Instagram, a gente vai estar aqui para ajudar vocês. Questão de número 4. Em relação à legislação do Imposto de Renda da Receita Federal, considere as seguintes afirmativas. Essa questão é boa, pessoal. Essa questão aqui, não sei, o pessoal costuma errar ela bastante, né? O índice de erros dela é grande. Então vamos lá, vamos entendê-las. Ele está falando aqui sobre o Imposto de Renda da Receita Federal e aí ele fala sobre os fundos de investimentos, tá? Vamos às alternativas. Número 1. Os fundos de investimentos, eles são classificados como fundos de curto prazo ou de longo prazo em função do tempo de permanência dos recursos aplicados pelos cotistas. Vamos lá. Como que é
considerar o que é considerado um fundo de curto prazo e um fundo de longo prazo para a Receita Federal. Isso eu falo na aula, gente, cuidado. Aqui a gente está falando de Receita Federal, aqui nós não estamos falando de CVM. Para a CVM, um fundo de longo prazo e curto prazo tem a sua característica. Para a Receita Federal, um fundo de curto prazo é aquele fundo onde o prazo médio da carteira daquele fundo é menor que 365 dias. E um fundo de longo prazo é aquele onde o prazo médio da carteira é maior do que 365 dias. Tá? Isso é para a Receita Federal. Então, os fundos de investimentos, eles são classificados como fundos de curto prazo ou longo prazo em função do tempo de permanência? Não. Em função do prazo médio da carteira daquele fundo. Todo fundo de investimento tem vários ativos, né? E cada ativo tem um prazo de vencimento. Ele pega o prazo médio de vencimento daquela carteira e vê. Vamos supor que dá 200 dias, o prazo médio de vencimento dos ativos daquela carteira. Aí beleza, é considerado um fundo de curto prazo. Se for 400 dias, é considerado um fundo de longo prazo. Para a Receita Federal. Né? Por quê? Porque aí a Receita Federal vai falar assim, a gente tem que recolher o imposto de renda dos fundos de curto prazo. E aí a gente recolhe o imposto de renda como? Através dos come-cotas, né? E lá no resgate também. Para um fundo de curto prazo, o come-cotas, né, todos os meses de maio e novembro, existe a antecipação do imposto de renda, né, que é justamente esse come-cotas. Nos meses de maio e novembro, para os fundos de curto prazo, ele é de 20% e para os fundos de longo prazo, de 15%. Tá? E aí depois tem a compensação desse imposto no resgate também. Tá? Então vamos lá. Essa daqui está incorreta. A número 2 fala, tanto nos fundos de curto prazo quanto nos de longo prazo, há o recolhimento semestral do imposto de renda pelo administrador por meio dos resgates de cotas suficientes para o pagamento do imposto apurado, denominado como cotas. O que ele está falando aqui? Ele está falando que nos meses de maio e novembro existe o come cotas, foi o que eu falei, né? Os fundos de investimentos eles têm essa cobrança do come cotas, né? Os fundos de curto prazo e longo prazo, né? Não estou falando de fundo de ações, até porque ações não tem nem prazo, né? Existe o recolhimento semestral desse imposto, ou seja, nos meses de maio e novembro. Beleza até aqui. Por que ele recolhe esse imposto? Justamente para o cotista não ficar um tempo indeterminado no fundo e não pagar imposto. Então a Receita, uma forma dela arrecadar, né? Ela cobra esse imposto de forma semestral. E aí esse imposto, por que ele chama come cotas? Porque, vamos supor, antes desse imposto, você tinha uma cota. Depois desse imposto, você tem 0,08 cotas. Vamos colocar aí, 0,85 cotas. Comeu suas cotas. Né? Então, você consegue ver uma diminuição do número de cotas quando existe essa cobrança do imposto de renda. Outra questão de prova. Tá? Então, essa aqui está correta. Número 3. A incidência do imposto sobre os rendimentos auferidos em fundos de investimentos de curto e de longo prazo ocorrerá no último dia útil dos meses de maio e de novembro de cada ano ou no resgate de suas cotas, o que ocorrer primeiro. Então, está correta também. Aqui a gente está falando quando que ocorre a cobrança do imposto. Né? Nos fundos de investimento de curto prazo e longo prazo, a gente tem a cobrança semestral, e também nós temos a cobrança lá no resgate, tá? E aí vai depender do prazo, do tempo de permanência que você ficar naquele fundo, tá? E aí depende. Quanto mais tempo você ficar naquele fundo, você acaba pagando menos imposto, tá? E aí tem a tabela, né? A gente tem uma aula, pessoal. Dá uma olhada aqui no YouTube, tem a aula só de tributação, tudo sobre tributação, tá? Dá uma olhadinha lá, bem boa mesmo essa aula e salva muita gente. Então, número 2 e número 3, né? São as afirmativas corretas. Letra C, resposta da nossa questão. Beleza? E antes da gente continuar, vou pedir para vocês, além de deixar o like, eu quero dar uma novidade, passar uma novidade aqui bem rápida para vocês. Agora, pessoal, a gente tá em parceria com a TSA Conecta, né? Então, não é nem só para alunos, tá? Para você que não é aluno ainda, você pode aproveitar essa oportunidade. A gente tem pensado muito no pós-certificação. Muitos alunos se veem perdidos,
né? Então, em parceria com a TSA Conecta, a TSA, ela faz uma consultoria, uma assessoria de carreiras, né? Uma consultoria gratuita de carreiras para os nossos alunos, e ela vai fazer uma reunião com vocês, né? A equipe da TSA, a Ana, a Juliane, né? Pessoas super queridas, super gente boas, vão entrar em contato com você, né? Você vai só preencher o formulário que está aqui, vou deixar na descrição o formulário. Basta você preencher esse formulário, elas vão entrar em contato com vocês, elas vão identificar o perfil de vocês, tentar auxiliá-los, né, tentar orientá-los da melhor maneira possível para ajudar vocês nesse período pós-certificação. Então, a TSA, ela conecta as pessoas com escritórios de consultoria, escritórios de assessoria, né, e ajudam vocês a darem o próximo passo. Então, pessoal, se vocês já têm a CPA 20, tá? A partir da CPA 20, se você tem a CPA 20 e principalmente o CEA, entre em contato com elas. Tem muita gente que acabou de tirar o CEA e já está com oportunidade em vista, e eles vão te ajudar, eles vão te orientar da melhor maneira possível para que vocês consigam uma oportunidade no mercado. Beleza? É gratuito, tá? Eu só vou pedir para que vocês, né, ou você que está querendo tirar o CEA, ou você que já tem a CPA 20, você que já tem o CEA, né, entre em contato aqui com eles que eles vão e agenda a consultoria de vocês, que vai ser muito importante, tá bom? E não esquece de deixar o nosso like, se inscrever no canal, que isso ajuda muito, né, a gente a crescer aqui na For You. Espero que vocês gostem, espero que vocês consigam atingir o objetivo de vocês. Vamos lá, pessoal, questão de número 5. A lâmina é um material de divulgação de oferta pública de distribuição de valores mobiliários que, uma nova questão também, que fala sobre lâmina que ultimamente não estava cobrando e a Anbima voltou a cobrar esse tipo de questão. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que vocês precisam entender. Vamos supor que a For You Certificações, ela decidiu emitir ações no mercado, ou seja, ela quer colocar ações para ser negociadas no mercado. Para isso, ela não pode simplesmente bater lá na porta da B3 e falar, assinar um papelzinho e pronto, né? Ela precisa estruturar um processo que a gente chama de oferta pública. E esse processo de oferta pública, a gente fala nas aulas, né? A gente precisa estruturar através de um banco coordenador, né? A gente tem o período de reserva, né? O período ali de book building, né? A estruturação de toda a oferta, para aí sim eu emitir essas ações, né, no mercado. Só que existem alguns documentos para essa oferta. Eu chego aqui para você e falo, olha, eu estou ofertando debêntures no mercado, eu estou ofertando minhas ações no mercado. Aí você fala assim, poxa, mas peraí, eu estou comprando as suas ações, eu estou me tornando sócio da For You Certificações, mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Qual que vai ser a sua estratégia? Para que você está precisando desse dinheiro? Então, existem documentos e é justamente através do prospecto, né, que é o maior documento que tem o prospecto da oferta, é o maior documento dessa oferta, que vai estar lá tudo, os riscos, a data da oferta, né, o preço das ações, os objetivos, tudo vai estar no nosso prospecto. Então, o prospecto é um documento completo, de dezenas de páginas, sobre a oferta pública da For You Certificações. Só que, para resumir, existe a lâmina. O próprio nome já diz, né? A lâmina é um pedacinho do prospecto, é um resumão daquele prospecto. É um resumo do prospecto com uma linguagem um pouco mais acessível, mas que tem as informações principais daquela oferta pública. Lembrando, pessoal, que oferta pública não é só de ações, tá? Eu posso estruturar uma oferta pública para emitir debêntures, para emitir um CRI, um CRA, um fundo de investimento, cotas de fundo de investimentos precisam estruturar a oferta pública, né? Além das ações. Então, a lâmina, ela substitui o prospecto? Em algum momento eu falei que ela substitui o prospecto? Em nenhum momento eu falei isso. Então, ela não substitui o prospecto. Letra B, dispensa a descrição dos fatores de risco? Não, você precisa entender os fatores de riscos que permeiam, né, que estão ali naquele processo de oferta pública, daquele valor mobiliário que está sendo ofertado, né? Então, também não. É obrigatória nas ofertas em que a elaboração do prospecto é dispensada? É aqui que tá, pessoal? Essa resposta está correta. Existem ofertas públicas, por exemplo, ofertas públicas que são de baixo valor, ofertas públicas que são direcionadas para investidores profissionais, para um grupo específico, restrito de pessoas, né? Então, essas ofertas públicas, como esses investidores eles já são
muito esclarecidos, eles já entendem e são já direcionados, eles já participam de todo esse processo de oferta, existe a dispensa do prospecto. Eu não preciso desse prospecto. E aí, nesse caso, dessas ofertas públicas direcionadas para esse perfil, né, para esse público, por exemplo, investidores profissionais, a elaboração do prospecto é dispensada nesses casos. E aí, nesse caso, como não tem o prospecto, eu preciso ter pelo menos a lâmina, tá? Então, a letra C é a resposta correta. A letra D você está perguntando, poxa, Lucas, mas ali na letra A você falou que ela complementa o prospecto preliminar. Só que nem sempre a gente tem o prospecto. Né? Como eu disse aqui, nem sempre nós temos o prospecto. Ela sim, de fato, ela é um complemento do prospecto, né? Uma forma de você transmitir todas as informações do prospecto de forma resumida, mas quando não tem o prospecto, ela não é uma adição do prospecto. Então, nem sempre. Tá? Então, a letra D também está incorreta. Tá? Letra C é a resposta correta da nossa questão. Vamos lá. Questão de número 6. Um investidor, essa questão aqui só cai para CPA 20 e CEA, tá? As outras, as próximas, caem para todas as certificações. Questão de número 6. Um investidor realizou um swap pré para DI. Aí você fica, ai meu Deus, swap cambial, aquele negócio de novo, derivativos, meu Deus do céu, calma. Fácil de resolver essa questão. Então ele realizou um swap pré para DI, ficando ativo na ponta pré-fixada e passivo na ponta pós-fixada. Nesse caso, esse investidor realizará um ganho no vencimento caso ocorra. Esquece derivativos. Pensa aqui comigo, tá? A gente sabe, só para recapitular aqui, a gente sabe que swap é um tipo de derivativos. E você faz esse contrato de swap quando você quer se proteger, e aí você faz a troca de indexadores, né? Você troca indexadores. Se você está pré, você passa para pós, ou se você está pós, você passa para pré, tá? O que ele está falando aqui? Ele está falando que ele ficou ativo na ponta pré-fixada. Responde uma coisa para mim. Esquece derivativos, tá? Quando que você compra um título pré-fixado? Pensa. Quando que você compra um título pré-fixado? Quando você acredita na queda das taxas de juros. Por quê? Vamos lá. Eu vou pré-fixar uma taxa. Vamos supor que eu comprei um CDB. Tá? Vamos colocar uma LTN, né? Um título público federal. Se eu estou pré-fixado, faça chuva ou faça sol, se as taxas de juros caírem, vamos supor que eu estou pré-fixado a 15% ao ano. Faça chuva ou faça sol, por mais que as taxas de juros caiam, eu vou continuar ganhando 15%. Então, se as taxas de juros caírem, se eu acho que as taxas de juros vão cair, eu busco me pré-fixar. Por quê? Porque se eu ficar pós-fixado, eu vou acompanhar essa queda das taxas de juros. E aí, se antes eu ganhava 15%, eu vou passar a ganhar 13%, vou passar a ganhar 12%, vou passar a ganhar 10% ao ano. E eu não quero. Eu quero continuar ganhando 15%. Então, é por isso que eu vou pré-fixar. Então, eu vou pré-fixar quando eu acredito na queda dos juros. E eu vou pós-fixar, ou seja, quando eu quiser acompanhar a altas dos juros, eu vou pós-fixar, quando eu acreditar que os juros vão subir. Tá? É isso que vocês precisam entender para resolver essa questão. O que está acontecendo aqui? Ele realizou um swap, ele trocou o indexador. Ele estava ativo na ponta pós, então ele passou a ficar ativo na ponta pré. Ou seja, ele trocou o investimento dele, falando em palavras bem simples, ele trocou o investimento dele que estava pós-fixado aqui, acompanhando o DI, e passou para pré. Por que ele passou para pré? Quando que é interessante passar para pré? Quando eu acredito na queda das taxas de juros. Então, quando que ele vai realizar ganho, se ele fizer isso? Se ele mudar para pré? Quando tiver uma queda das taxas de juros. Não precisa, nessa questão você não precisa entender o swap e tudo mais, ponto ativo, ponto passivo, não. É só entender. Quando que eu quero ficar pré-fixado? Quando eu acreditar na queda da taxa de juros. Por quê? Porque se acontecer a queda das taxas de juros,
o meu título vai se valorizar e eu vou ter retornos positivos. Todo mundo vai estar comprando título a 12 e só eu vou estar ganhando 15. Então, eu vou tirar vantagem disso, eu vou ter um resultado positivo nesse contrato. Então, no contrato de swap, quando ele sai de DI e vai para pré, ele passa a receber taxa pré e ele paga a taxa DI para quem fechou esse contrato com ele, né? E aí, nesse caso, o título dele vai estar valorizado, ele vai ganhar em cima, então ele vai ter um resultado financeiro positivo, tá? Dúvidas, perguntem, entrem em contato comigo. Tem vídeo aqui no canal explicando um pouco mais detalhado sobre swap, né? Sobre outros tipos de questões de swap que vem caindo na prova. E nós temos aula sobre isso, nós temos mapa mental sobre isso. E vocês, como aluno, têm acesso comigo no privado para tirar essas dúvidas, tá? Então é só me chamar, beleza? Vamos para a próxima, pessoal. Questão de número 7. A consulta sigilosa, mais uma questão nova, tá? A consulta sigilosa a potenciais investidores profissionais para apurar a viabilidade ou interesse em uma eventual oferta pública de distribuição de valores imobiliários é permitida, desde que... Então vamos lá. Voltamos a falar sobre ofertas públicas, tá? Mais uma questão de ofertas públicas que vem caindo. Eu chego e falo assim para você, olha só, eu, For You Certificações, né? Eu, For You Certificações, quero emitir ações no mercado. Só que antes de eu falar com um banco coordenador, né, o banco líder da oferta, uma instituição financeira que vai estruturar essa oferta junto comigo, com a For You, antes de eu gastar dinheiro com isso, porque é caro, né, você colocar ações no mercado, eu preciso saber se o mercado, né, se os investidores, eles realmente têm interesse na minha ação. Tem interesse em se tornar sócios da For You. E se eles têm interesse, quanto que eles estão dispostos a pagar? Então eu preciso descobrir o interesse do mercado nas minhas ações. Então o que eu faço? Eu vou buscar investidores profissionais, né, fundos de investimentos, bancos, family offices, e vou realizar algumas reuniões confidenciais, né, algumas reuniões ali restritas diretamente com eles, para descobrir o interesse deles nas minhas ações. Olha, o banco X, o fundo de investimento tal, a gente está pensando em emitir as ações aqui da For You Certificações, né? A gente está pensando em abrir capital em breve e a gente está pensando em colocar as ações ali na faixa de 10, 15 reais. Vocês teriam interesse? Uma consulta sigilosa para potenciais investidores para entender a viabilidade ou interesse desses investidores na minha oferta pública. Ela é permitida desde que seja formalizado o vínculo entre as partes? Não, eu não preciso formalizar vínculo, é só fazer uma reunião. Eu estou só perguntando, não preciso formalizar nada aqui. Realizada após o protocolo de requerimento de registro de oferta pública? Não, eu não preciso formalizar nada. Eu só estou fazendo uma reunião antes de iniciar o processo de oferta pública para entender o interesse do mercado. Tá? Eu não estou fazendo período de reserva, book build, nada disso. E essa consulta ela é permitida desde que não ocorra o pagamento ou algum recebimento de qualquer valor. O fundo de investimento que eu estou consultando, ele não pode falar, olha só, Lucas, eu tenho interesse, toma aqui, ó, R$1 milhão já para você garantir as minhas ações. Não, eu não posso fazer isso. Eu estou buscando apenas entender o interesse do mercado. Tá? Então, ela é permitida desde que não ocorra nenhum pagamento. Até esse período é até conhecido como testing the waters em inglês, tá? Mas não vai cair na sua prova. Tá? Mas a letra C aqui é a resposta da nossa questão, beleza? Só para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Bom, vamos lá. Questão de número 8. Questão nova. E essa questão aqui, pessoal, acho que de todas aqui é a mais nova, tá? Em relação aos DeFis, né? Finanças descentralizadas. Para quem não sabe, agora em 2025 começou a cobrar esse tipo de questão sobre criptoativos, né? Finanças descentralizadas, smart contracts, né? Nas provas da Ambima. Então caiu essa questão aqui na prova. Vamos lá. Em relação às finanças descentralizadas, já temos tudo atualizado no nosso material, tá? Os DeFis. Assinale a alternativa que melhor descreve esse conceito. Então, pessoal, o que é finanças descentralizadas? O que são finanças descentralizadas? As finanças descentralizadas, ela nada mais são do que uma forma de você
fazer empréstimo, de você comprar um seguro, de você fazer algum tipo de investimento sem a necessidade de um intermediador, sem um centralizador, por isso que chama descentralizada. Eles utilizam uma tecnologia que é chamada de blockchain, tá? E aí, através desses smart contracts, né, que a gente fala, desses contratos inteligentes que utilizam a blockchain, você consegue fazer essas operações no mercado. Hoje, para você comprar uma ação, o que você tem que fazer? Abrir uma conta numa corretora. Então, você precisa de um intermediário financeiro para comprar ações. Para você fazer um empréstimo, você tem que ir no banco, ou você tem que entrar no aplicativo do seu banco. Ou seja, você precisa de uma intermediação por uma instituição financeira. As finanças descentralizadas, elas tiram essa instituição financeira. Através do blockchain, né, que a gente fala até em aula, a gente explica detalhadamente, né, o passo a passo do blockchain. Você consegue, por exemplo, conectar a sua carteira, uma carteira digital, seja ela que tenha criptomoedas, por exemplo, e você conseguir fazer essas operações. Você faz empréstimo, por exemplo, diretamente, você faz um investimento diretamente, sem precisar de uma instituição financeira para isso. Tá? Então, quando a gente está falando de investimentos tradicionais, a gente está falando o oposto disso. Os investimentos tradicionais, eles precisam de uma instituição financeira. Eles não são descentralizados. Tá? Às vezes pode soar um pouco complicado para se você nunca ouviu falar sobre, mas dá uma olhadinha na aula, gente, que aí eu explico um pouco mais a fundo para vocês, tá? Sobre o que é ser descentralizado, como funciona isso na prática, tá, Lucas? Mas descentralizado, como assim? Eu explico lá na prática mesmo como funciona, tá? Então, investimentos tradicionais geridos por instituições financeiras? Não. É um sistema financeiro alternativo baseados em contratos inteligentes, que são os smart contracts, que funcionam em redes de blockchain. Né? Inclusive a Ethereum, que é um criptomoeda, né, utiliza dessa rede para os smart contracts. Sem a intermediação de instituições tradicionais. Essa aqui é a resposta correta. Tá? Uma plataforma digital de pagamentos criados por bancos centrais? Não tem nada disso. Aplicativo de mobile banking? Não tem banco no meio. Tá? Então a letra B aqui é a resposta da nossa questão. Então, pessoal, hoje em dia já existe empresas que você consegue realizar empréstimos, né? E não precisa, eles não vão olhar score, não vão olhar se você tem nome sujo ou não. Eles vão olhar se você tem criptomoedas, por exemplo, né, como garantia para fazer esse empréstimo, e automaticamente, eles que eu digo, né, o próprio sistema de blockchain já faz toda essa validação para ver se você tem a capacidade financeira de arcar com esse empréstimo, e aí ele já libera automaticamente esse empréstimo para você. Então, a Aver, a Compound, depois vocês pesquisam, né, eu vou até colocar aqui o nome para vocês, ó, Aave, acho que é Compound, assim. Depois, não sei se está escrito correto, tá? Mas são empresas que já fazem esse tipo de transação, esse tipo de serviço. Existem empresas também que já fazem transações de seguro, né? E na aula eu até dou exemplos práticos sobre isso. Beleza? Então é isso, pessoal. Letra B, resposta da nossa questão. E assim, pessoal, finalizamos aqui mais um pré-prova e eu aproveito para agradecer a presença de todos vocês. Peço novamente que não esqueçam de deixar um like, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha contribuído, né, que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês e para a preparação de vocês antes da prova. Eu quero muito que vocês consigam a aprovação de vocês, eu quero muito que vocês se tornem um desses alunos, né, que conseguiram a aprovação, que deram um depoimento, né? Então eu até coloquei aqui, o seu nome será o próximo nessa lista de aprovados e eu quero muito, né? Depois que vocês forem aprovados, se quiserem, manda foto lá no Instagram, a gente coloca aqui pra vocês. E se você ainda não é aluno aqui da For You Certificações, eu te convido, né, a participar dessa nossa comunidade, que é bem unida, que se ajuda bastante, né? Todos os nossos cursos, eles são atualizados 2025, questões super atualizadas, já passamos de 91%, né, aqui de aprovação em 2025, né? Então é só apontar a câmera para esse QR Code e vir se tornar aqui aluno da For You Certificações. Aproveitem o desconto, tá? Esse desconto ele fica limitado aqui durante um período, depois eu retiro do ar. Beleza? E é isso, pessoal. Uma boa noite para vocês, obrigado mais uma vez. Um beijo no coração e vejo vocês semana que vem, tá? Não esqueça, semana que vem também tem pré-prova. Um abraço e uma boa noite.